E-oh, E-oh. E-oh, E-oh. E-oh, E-oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. E-oh, E-oh. E-oh, E-oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga. Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga. Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga. Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga. Gente, tudo bom? Estamos começando mais um Confraria Pet na Rádio Web E.O. E hoje nós vamos continuar com a nossa pauta especialíssima sobre os felinos. E, claro, voltamos a falar sobre mitos e verdades, só que dessa vez vai ser sobre alimentação e doenças em gatos. A maioria das pessoas sabem que eles também tem as suas peculiaridades com relação à alimentação e doenças. Então, hoje eu convidei a Camila e a Bruna. Bruna, você já conhece a Camila, vocês já vão conhecer, para falar um pouquinho e desvendar sobre todos esses mistérios aí, sobre esses felinos que a gente ainda tem dúvidas, né? E tenho certeza que muita gente aqui, ó, vai ficar de boca aberta com as informações. Bom, antes da gente começar sobre os assuntos, né? Eu gostaria que vocês me dessem aquele joinha básico se vocês estão nos ouvindo no Instagram e no Facebook, ok? No Facebook já estou compartilhando ao vivo aqui conosco, tá? Enquanto isso, eu vou lembrar sobre os mitos e verdades que a gente falou na quinta passada, como, por exemplo, que o gato odeia água. É mito, né, gente? Gato gosta de água sim, só que também não é para ficar enfiando o gato dentro da água direto, né? Os gatos conhecem sim o humor do seu tutor, então ele está super atento sempre aos nossos trejeitos, né, Bruna? Não é só os cachorros que são assim. Eles enxergam muito melhor que os cachorros e principalmente no escuro. Gente, antes disso, deixa eu só mostrar o colar da Camila. Camila, mostra. Olha isso aqui. Para lá. Olha lá. Mais linda do Vai dizer, é o olhinho do gato, né? Pensa nisso de noite, te olhando. Que os gatos são mal-humorados. Não, né, gente? Os gatos não são mal-humorados. Não existe isso. A Bruna falou muito bem sobre isso na quinta-feira, né, Bruna? Dizendo que, na verdade, isso é uma questão muito mais humana do que dos felinos, né? Exatamente. Essa característica aí de ficar rotulando os coitados, né?
São indiferentes ou antissociais? Também não. Eles adoram carinho, adoram estar compartilhando também do seu dia a dia com os tutores, só que eles são exatamente diferentes que o cachorro, né? O cachorro já tem aquela característica de ir pulando no dono para brincar, aquela coisa. O gato não é assim, né, gente? O gato é ele que chega com calminha, né? No tempo dele, se enroscando, aquela coisa bem discreta, tá, gente? Arranham de raiva? Não, gente, não. Eles não arranham de raiva, tá? Isso é uma característica do gato, né? Dos grandes felinos também, né? Marcação de território, sensação de prazer. Gente, eu esqueci de comentar, tá? A Bruna, ela vai estar falando baixinho e pouquinho hoje, tá? Porque ela fez, um detalhe aqui nos dentes, então ela vai falar meio discretamente hoje, tá? Camila tá aqui para falar em dobro pra gente, né, Camila? Vai falar muito bem. Sem voz. Tenho certeza que vai estar representando as gateiras. Tá tudo bem por aqui, gente? No Insta, ó, tem muita gente dando um oi, ok. Só vou dar um oi aqui pro galera. Deixa eu ver. A Cris tá aqui, a Bela tá aqui, Beijinho de Gato também tá aqui, a Pretinha, o Sopim sempre conosco, a Simone também tá aqui, a Michele tá aqui, a Ju, a Riavete também, a Cibele, deixa eu ver quem mais que tá aqui, vamos dar um oi pra galera geral. A Anne, oi Anne, tudo bom, meu amor? O Magnum Man também tá aqui, Cicat Hotel também tá aqui. Deixa eu ver, Cris, a Carol acabou de entrar. Sejam bem-vindos, meus amores, e nós vamos começar então a falar sobre esse mundo felino e sobre essas curiosidades com relação à alimentação deles e as doenças. Mas antes, né, eu vou passar a palavra para a Camila também, para ela se apresentar, claro. Mas antes, Camila e Bruna, eu quero saber de vocês e de vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo também. Quem gosta de gato aí? Só levanta a mãozinha. Levanta a mãozinha. Oi, Bibi Gatão, tá aqui também. Só manda uma mãozinha aqui no Instagram. Quem é que gosta de gato? Eu quero saber, vocês se consideram uma pessoa elurófilo? Vocês sabem o que é isso? Camila, Eu sou muito. Muito? Muito. Demais, e tu, Bruna? demais. Desde sempre. Gente, quem está nos ouvindo ou nos assistindo, vocês já ouviram falar sobre essa palavra? Eluromania. Você é uma pessoa elurófila? Sabe o que é isso? Ó, o Bibi Gatão disse que sim. Isso significa uma pessoa que tem um amor patológico por gatos. Gente, eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra, é a primeira vez. Camila, já que tu é uma elurófila... Eu não sei nem falar isso, mas eu sou. Te apresenta aí para o povo, vamos lá. Então, sou Camila, sou médica veterinária e desde o início da faculdade eu já foquei totalmente em gatos, porque estava contando para as gurias que eu sou alérgica a gato, nunca pude ter gato, fui ter gato depois de adulta, conheci uma gata, me apaixonei, e aí eu decidi fazer veterinária só por causa dela. Então, e a alergia, curou? Curou, totalmente. Não tenho mais. A base de gato. A base de gato. Melhor remédio. Uma dose diária do veneno ajuda. Ai, que amor. E tu atende aonde? Aqui em Porto Alegre? Atendo em Porto Alegre, eu atendo a domicílio e na clínica Bicho de Luxo. A Cris está dizendo que meu papai também é assim, o Jonas está aqui. Tudo bom, Jonas? O Magno também está dizendo que sim, que ele também é um elurófilo. Gente, gravei, olha o palavrão. Eu vou postar isso, depois vou querer saber quem é que é, tá? Vamos começar um pouquinho, então, falando de alimentação. O gato gosta de tomar leite? Mito ou verdade? Muita gente já deu leite pro gato. E eu estou falando leite de vaca. Tá? E é normal as pessoas fazerem isso, né? Por Quando causa do filhotes. desenho animado, né, Bruna? Vem uma coisa muito desde sempre. A gente tem o gato como tomar leite, né? Essas coisas, mas não é o ideal, né? O leite pode dar diarreia, questão de verminose. O gato filhote, ele mama o leitinho da mãe, né? E aí depois a gente começa com uma alimentação, iniciando uma alimentação pastosa, né? Depois as de filhotes. Não tem necessidade nenhuma e até contraindicado dar leite de vaca para gato, né?
O que eu tenho como conhecimento é que os animais, na verdade, eles são intolerantes à lactose, né? Muitos então, fazem umas assim, diarreias bem feias, né? então, E desidratação, quando eles são pequenos, é muito grave, né? E eu acredito que o comportamento do gato quando toma o leite é a mesma coisa que nós, quando nós temos intolerância. Se a gente não sabe que é intolerante, a gente toma e o organismo chega num estágio que esgotou, aí é que tu começa a ter todos os problemas, né? Então, assim, gente, é mito, tá? Gato não toma leite de vaca. Ele toma o leite da mãe dele e pronto, acabou, tá? O resto é água, e água corrente, né? De preferência. Bastante. Né? Bastante, né? Então, tá. Ração de cachorro pode ser dado para o gato? Pode, mas não sempre, tá? Não é porque tu encontrou um gatinho ali na rua, tinha uma ração de cachorro, só deu que o gato vai morrer. Só que a longo prazo, se o gato só comer ração de cachorro, pode causar problemas bem sérios. A maior diferença, eu acho, na ração de gato e de cachorro é a quantidade de proteína. E taurina também, que é essencial para os gatos. A gente não tem muito em ração de cachorro, né? De cachorro. Então, o ideal, gente, é não dar ração de cachorro, tá? Dê a sua ração específica para gato, porque ele tem a quantidade necessária de proteína, taurina e arginina, que isso já é uma das coisas que eu já vou entrar então no assunto, porque na verdade os felinos precisam ingerir esses 2 aminoácidos, tá? E a proteína também, coisas que o cachorro em si, ele não tem essa necessidade porque ele produz, né? O gato não produz isso, né? Exatamente. Vamos lá, pode continuar, vai. Não, eu digo uma questão também. Antigamente a gente via mais isso de cegueira nos gatos, a gente não tinha tanto conhecimento. Hoje em dia, um gato, mesmo comendo uma ração de menor qualidade, ela já tem essa suplementação. Então, a gente não precisa estar se preocupando com isso. Mas gatos que, a longo prazo, como a Camila falou, comem ração só de cachorro ou têm uma alimentação pobre, às vezes pessoas querem fazer umas dietas, ou só dar comida, ou só dar carboidrato, coisa que o gato não consegue metabolizar bem, eles acabam tendo doenças cardíacas, doenças de descolamento de retina, essas coisinhas, problemas oculares, que eram mais frequentes. Hoje em dia a gente não vê tanto assim, né? Perfeito. Tá, gente? Então, assim, ó, muito cuidado, tá? Ração de gato é ração de gato. Ração de cachorro é ração de cachorro. Ok? Alimentos, aqueles enlatados, sachê, né? Uhum. É ruim para o gato? É ótimo para o gato. Esse é um mito que sempre perguntam, né? Em todas as consultas perguntam. Mas se o gato só comer sachê é muito melhor do que ele comer ração, porque o que o gato come na natureza? Presa. Um organismo tem 75% de água, mais ou menos. E na ração, uns 10%. E aí o gato já não é muito de tomar água. Então, quanto mais úmida for, não vai botar água para o gato com comida. Mas dando sachê, se for sachê super premium, tá? Não dá para tu dar uma ração boa e alimentar ele mais com sachê, um sachê que não seja de qualidade. A Abedin de Gato já está perguntando assim, ó, é verdade que algumas rações, acredito que sejam essas rações úmidas, elas prejudicam os rins? E o Bibi Gatão está questionando, mas o sachê ele não tem muito sal? Não. Isso é um mito. Até muitas vezes a gente traz isso para os proprietários, fala sobre o sódio, que o pessoal tem muito isso de ver como vilão. O sódio não é só vilão, tá? Claro que a gente precisa tem que cuidar do sódio, tem que cuidar. Mas também tem que ingerir. Exatamente. Então, as pessoas têm muito disso, eu acho que por uma questão que foi passada, essa informação errônea, né? E aí eu sempre falo para as pessoas, pega a ração seca e pega o sachêzinho e compara os níveis de sódio. E quanto que tu vai dar de uma proteína seca, totalmente seca, para um gato que é obeso, eles se tornam obesos, né? Às vezes as pessoas dizem, mas o sachê não vai deixar o meu gato mais gordo, o sachê não é mais calórico, o sachê... Não, gente, eu acho que assim, a gente tem que estudar, a gente tem que melhorar muito essa parte do sachê para os gatos, é um mito. Quem quiser, tiver interesse em pesquisar mais, conversar com uma nutricionista especializado em felinos é ótimo para a gente ficar com a mente tranquila, porque muita gente não dá com medo porque outras pessoas ficam repassando isso. Uhum. Até mesmo porque eu já ouvi muitos casos falando exatamente de sachê de uma marca específica, dizendo que essa marca específica é a que dá problema nos rins, blá, 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 blá. Eu só vou ler o que está escrito aqui, ó. Cadê?
O Bibi Gatão disse que mamãe, quando nasceu, o primeiro presente que ganhou do dindo dela foi uma gatinha, a Mimosa, e viveu até os 15 anos. A Juma Kelly, ela disse que curou a alergia dela também tendo um gato. Deixa eu ver o que mais. Não deve... A ração de gato, que ela está confirmando que faz mal para eles, né? Deixa eu ver o que mais. A taurina é bom para os olhos, o Bibi Gatão está afirmando. Oi, Paty Tedesco. Tudo bom, meu amor? O Dai Bartan também está aqui. Deixa eu ver o que mais, se tem mais alguma pergunta. A Cris, para nós tivemos que cortar os sachês. Por que, Cris? Por que vocês tiveram que cortar o sachê? Pode colocar aqui, dá para a gente conversar. O Magno disse que o gato dele não aceita comida, carne, por exemplo. Vamos já entrar, então, na questão a seca mesmo. Ela estava questionando com relação à seca mesmo, que podia fazer mal para o gato. A ração seca. Eu acredito que é porque daí não é tão úmido e aí o resseca. Que acontece é que é mais prático, né? Hoje em dia, para a gente, é mais prático deixar seca. A seca fica disponível. A ração úmida a gente não pode deixar disponível. A gente coloca, o gato come, né? E depois a gente guarda na geladeira. Em até 2 dias a gente tem que descartar aquela ração. Então é mais prático a gente dar uma ração seca, mas é o ideal dar sachê também. E deixar bem claro que se no sachê diz que é alimento completo e não é petisco. Então não é, muitas vezes falam, tu dá sachê, dou uma vez por mês, uma vez a 15 dias. É pouco. Sabe? Isso não é para agradar o gato, isso é para a saúde do gato. Não só a questão de rim, de hidratação, mas até da pelagem do gato, tudo muda. Ele não é um vilão, sachê, e não tem por que a gente continuar vendo ele como vilão. Tem algum sachê que ele é, vamos considerar assim, mais natural do que o outro? Tem agora umas latinhas de comida natural. Não chega a ser um sachê, mas é alimentação natural. Eu comprei esses dias de atum com camarão e veio atum e camarão. Legal. E ela é mais pastosinha, né? Eu quase comi, mas eu dei para gato. Tá, mas ela também serve como se fosse ração úmida, porque ela é mais umedecida, mais hidratada, né? A Cris estava comentando aqui que eles passavam mal e vomitavam. Na verdade, assim, tem muita gente que me procura e diz, meu gato não gosta de sachê, nunca comeu sachê, não come nada diferente a não ser alimentação seca. Eu sempre digo para essas pessoas o que vai acontecer com o teu gato se ele tiver que ficar internado, se ele tiver alguma complicação, que ele seja obrigado a comer aquela ração. Porque gato não é que nem cachorro, a gente não tem como obrigar o gato a comer, se o gato não quer comer, ou se ele é acostumado só com uma ração econômica que não é das melhores e ele come só aquela, paciência, ele vai comer só aquela. A gente não consegue fazer a troca para uma ração super prêmio se o gato não aceita, né? Gato é gato, sempre costumo dizer isso, que a gente não pode impor as coisas para eles, a gente tem que oferecer e se eles quiserem, tudo bem. Se eles aceitam, aí tá tudo certo, né, gente? Tudo certo. Mas é que os gatos, eles têm que ser apresentados para as alimentações diferentes quando filhote. E muitas vezes a gente pega um gato que já é adulto, ele tem, eu costumo dizer nojinho, porque gato é muito... Ele não gosta do sachê, porque é molhadinho. Ele não gosta do formato do pellets, porque é mais bicudinho. Eles têm essas particularidades, né? Então, quando eles são filhotes, eu sempre digo, oferece tudo e mostra todas as texturas, todas as opções, porque ele tem que se adaptar com tudo isso, né? Para ser mais fácil para ele depois. E a alimentação natural para gatos? Pode. Desde que seja formulada por um veterinário... Nutrólogo. Especialista em nutrição. Tá. Até porque isso entra muito a parte de suplementação, né? Cachorro, a gente consegue... claro, quem tem essa opção de fazer comida natural tem que ter muita disponibilidade, tempo, gasto. A gente sabe que é tudo muito planejadinho, pesado, com a quantidade ideal. Tem que ir fazendo um planejamento com esse animal. O gato é mais complicado porque muitas vezes as pessoas têm... dificuldade de dar comprimido para o gato, quem dirá a suplementação, né? Então tem que ver aí o que fica mais viável e tempo, disponibilidade para fazer, né? Eu tenho um pouquinho de medo assim de fazer a ração, aliás, essa alimentação natural, se tu não tem todo esse cuidado. Se tu não tem essa disponibilidade, é muito perigoso para o seu animal. Por quê? Porque isso vai acabar, na verdade, diminuindo a saúde dele, porque não vai ter as proteínas, os aminoácidos, todas as quantidades necessárias de vitaminas para eles também. Então, assim, se tu se predispõe a fazer uma alimentação natural, faça e seguindo a risca que o veterinário nutrólogo
prescreve para vocês, tá, gente? Não vai fazer assim, ó, eu dou um brócolis hoje, dou uma cenourinha amanhã. Não, tem que ser exatamente o que o veterinário nutrólogo passa, tá? E outra coisa também tem a questão da comida crua para os gatos, né? Que é perigoso, né? Não é a mesma coisa que para os cachorros, por mais também que eu também não curto dar nada cru, né? Mas enfim, tem gente que gosta de dar, né? Mas os gatos é perigoso, né, Bruna? O que acontece? Tem gente que é muito a favor de carne crua, frango, essas coisas. Eu não estou aqui para julgar ninguém, cada um sabe se o gato só come a carne crua. A minha gata, eu já tive essa experiência, quando ela fez uma cirurgia, ela não comia nada, já era quase um dia inteiro de jejum, e gato a gente não pode deixar muito. Eu não queria sondar ela, porque eu, como proprietária, não queria, tá? Me julguem. E aí eu disse, eu vou tentar de tudo, e tinha carninha moída, eu fui fazendo bolinhas, eu congelei, eu deixei congelada, ela aceitou super bem e ela voltou a ter estímulo para comer por causa daquilo. Então, assim, o que é legal é a gente saber a procedência dessa carne. E aí que está o problema, a gente não sabe nem o que a gente ingere, é o que a gente dá para os animais, então tem que ter um controle ali de temperatura, congelar, né? Dizem que em 4 dias para a gente... Tá bem congelado. Tá bem congelado, para depois a gente descongelar e oferecer para o gatinho porções pequenas. Não vai deixar alimentação disponível, assim, ainda mais coisas cruas, né? Tá. Eu deixo em torno de uma semana. Congelado. Me julguem, às vezes eu dou. Minha avó, tu. Daí ela, quando compra a carne, ela bota a data, congela. E aí, quando ela vai fazer pra gente, até pra gente, a gente come congelado depois de uma semana. Aí dá pras gatas. Tá. E aí entra muito, que a gente vai falar também, mas já vou trazer um pouquinho, é que todo mundo tem medo por questão da toxoplasmose do gato, aí come carne crua, é caçador, então isso a gente também hoje vai falar, que é bem importante até para a gente dar um basta nessa questão do sachê, que estava precisando, né, e da toxoplasmose. Então, tá. Então, com relação ao sachê, o sachê, sim, ele é positivo, é bom, deve ser dado pro felino. Porém, se vocês quiserem, dá uma olhadinha, comparem um sachê com o outro, com a prescrição atrás, verifiquem, tira foto e fala com o seu veterinário, verifica se ele aceita aquela ou se não aceita, e daí sim tu propõe ao seu gato, tá, gente? Na dúvida, faça isso, porque daí você vai ficar mais tranquilo, tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando, tá? Que ótimo, caiu. Tinha uma pergunta aqui. Meu gato tem 10 meses e pesa 5,5 quilos. Não come sachê. Nossa. Já tentei várias marcas e sabores diferentes. Também nunca comeu comida. Inclusive, não gosta. Tem pelo lindo. A saúde de ferro, mas me preocupei. Nunca comeu sachê. Faz ele beber bastante água, então... Fontes tem isso, é né? legal. Fonte. Tem que deixar uma fonte ligada full time com água corrente para estimular ele a tomar água, porque também tem isso, né, gurias? O gato não gosta de tomar água parada, né? Isso vem muito antigamente, né? Os grandes felinos, eles costumam sempre comer longe dos rios, né, para não ter essa contaminação. Então eu sempre dou de dica deixar a ração separada da água, não os dois lateral. E muitas vezes a gente compra já o potinho e vem junto, né? Então eu sempre falo que é melhor se a gente distanciar uma coisa da outra. E a questão da água corrente é muito legal. Lá em casa eu coloquei fonte, nossa, deu super diferença. A gente consegue ver o nível da água baixando e o quanto eles vão ingerindo. Porque os meus gatos sempre pedem também na pia na torneira, né? E é por causa da água corrente. Não, eu acho interessante que eles pegam com a patinha, assim, né? Eu acho muito fofo, né? Eles são demais. O Bibi Gatão tá até feliz, né, Bibi, com a notícia, né? Sachê liberado agora. Mãe, pode dar, não tenha medo, tá? Pode dar sachê para eles. E com relação à porção, o cachorro, por exemplo, eu dou fracionado. Um período pela manhã para as meninas e um período no final da tarde para as gurias, tá? O gato, ele não é não é assim de comer um ou outro, né? É fracionado. Então, isso propicia... São várias porções ao dia, né? Pois é, aí tu não tá em casa. Isso propicia daí o tutor deixar a ração do gato ali disponível, né? Só que daí a ração não vai ficar, tipo... oxidando, né? Ali... E gatos tem muito isso do cheiro, né? Então, geralmente, às vezes tem no pote, eles ficam pedindo mais.
É pelo cheiro e é também porque, dependendo do pote, né, fica aquele buraquinho no meio. Sempre tem umas tirinhas no Face dizendo que quer me matar de fome, porque tá mas ainda tem a ração, Não né? podem enxergar o buraco. Mas eles não podem ver o fundo. Isso, é verdade, é verdade. O que acontece é o cheiro. Se tu colocar 2 grãozinhos a mais, ou às vezes sacudir e botar, eles já comem de novo. Porque sobe, o gato é muito mais olfato do que paladar, né? Bom saber, ó. Porque o cachorro não é assim, né, gente? O cachorro tu pode colocar qualquer come coisa, tudo. né? Eles comem tudo. Ó, o Bibi Gatão tá dizendo que lá fica à vontade. E a Karine, ela tá dizendo assim, eu insisti para uma das minhas comer sachê. Ela odiava, mas sempre insisti. E quando mudei para alimentação natural, ela amou e comeu logo de cara. Ai, que ótimo. E a Cris está falando que eles bebem muita água. Que ótimo, gente. Bom. Então, vamos falar sobre a toxoplasmose. Vamos falar sobre isso. Vocês acreditam, gente, que o gato transmite toxoplasmose aos humanos? Dá manda aqui para nós uma mensagenzinha. Manda no Face também que eu quero saber, tá? Vamos lá. Vocês podem falar sobre isso. Vamos lá, porque eu não entendo nada de gato, né? A única coisa que eu sei sobre toxoplasmose é que uma amiga minha uma vez estava grávida e ela pegou toxoplasmose e ela não tinha gato em casa. Pois é. Então, né? Foi a primeira vez que eu, na teoria, como é que eu vou dizer? Quebrei o mito com relação a isso, né? Porque ela tinha só cachorro em casa, né? Ela tinha uma cachorra. E ela ficou com toxoplasmose, justamente da última filha dela, a menina. E ela ficou apavorada, ficou com medo que a criança não se cega, aquela coisa, né? Daí fez todo um tratamento, tá tudo certo. A criança nada, a criança é uma mulherona já. Tudo bem, tudo certo. Mas vamos lá, deixa para vocês falarem. Vou iniciar e depois a Camila continua. Vai lá. Assim, o maior risco de contaminação de toxoplasmose é a alimentação, tá? Alimentos contaminados. Então, não é do gato, não é todo gato que tem toxoplasmose. Se o teu gato é de casa, não come carne crua, que não seja bem formulada, que não caça na rua, ele não tem toxoplasmose, tá? Então, não é todo gato que vai ter. E a forma mais comum da toxoplasmose é a nossa alimentação em restaurantes, vegetais mãos lavados, carnes contaminadas. Então, o gato não é o vilão, tá, gente? É basicamente isso. O gato participa do ciclo porque ele é o hospedeiro definitivo. Só vai sair a forma infectante do gato. Mas se o gato vai passar diretamente para a gente, é outra história, né? Até saiu um estudo que de gatos para humanos é em torno de menos de 1% de... É porque a forma de tu se contaminar com um gato é muito raro, porque assim, se tu limpa a caixinha dele todos os dias, porque assim, pro ossisto esporular naquela caixinha, ele precisa ficar um tempo numa temperatura ambiente, numa temperatura úmida, é toda uma função para ele virar ossisto, que é a forma infectante. Então, se tu tiver hábitos de limpar todos os dias a caixinha, quando manipular a caixinha, lavar as mãos, ter essa questão de higiene, não ingerir as fezes contaminadas desse animal, não tem nenhum perigo de se contaminar, não tem indício nenhum. As gurias que estão falando aqui, ó, só se comer o cocô dele, né? Exatamente. Não, e pior ainda que o gato só elimina os cistos infectantes na primeira vez que ele pega a toxoplasmose, que tem em contato, no caso, durante uns 15 dias ele está eliminando. Então, tu tem que ter muita sorte de comer o cocô esporulado naquele momento que o gato se contaminou para se quando contaminar ele do estiver gato. em ossisto definitivo, porque se tu comer o cocô ali e não tiver ossisto, está tudo certo. Liberado. Entendeu? Então, é uma questão de higiene. E muitas pessoas são positivas para a toxoplasmose, nunca tiveram gatos, e tem umas que são negativas e tem gato sempre, não, entendeu? É uma questão de higiene, né? Não é uma questão de gato. E a pessoa tem muito de trazer isso para os gatos e dizer que quando uma mulher fica grávida, meu Deus, tu tem gato, tu vai ter que se desfazer dos gatos, tu vai ter que isso. E isso a gente pede ajuda sempre também para os nossos médicos humanos, né? Eles orientar as pessoas que não é assim. Às vezes as pessoas chegam desesperadas no consultório e são orientadas de maneira errônea. E, na verdade, existe muito preconceito ainda, né? Porque, em seguidinho, a gente já vai falar também sobre a asma, né, gente? Porque é outra questão de preconceito com relação ao gato, né? A toxoplasmose, na verdade, ela não é transmissível assim como todo mundo pensa, né? Mas esquecem que
eles também, nós humanos, né, quem come carne, muitas vezes come carne crua, né? E isso também ajuda nessa... De origem desconhecida. Muitas vezes, né? Aqui até o Bibi Gatão está comentando aqui sobre a carne de porco, né, mal passada, crua. Ui, gente, não sei como é que consegue, senhor. Sério. E asma, né, gente? Vamos lá. Eu até vou deixar a Camila falar, porque, na verdade, ela começou falando sobre isso, né? Ela disse que ela tinha asma, gente. E aí, quando ela teve a primeira gata dela, foi uma crise total. Camila, os gatos transmitem asma ao humano? Não. É bem diferente. Eu já tinha asma antes de ter gato. E eu já tinha alergia a gato antes de ter contato com gato. Quando eu era bebê, eu fiz aquele teste alérgico. Mostrou nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas por que existe a irritação, que eu acredito que não seja questão do gato, eu acho que seja questão do pelo, né? Porque asma é um problema respiratório, né? Então, pode ser tanto gato quanto cachorro, né? Sim. No caso, cavalo também. Nossa, cavalo. Depende do... Como é muito fino o pelo, ele pode causar irritação nas vias aéreas superiores e inferiores. E causar uma... Não é que transmita asma. Pode causar nas pessoas mais sensíveis como eu. Uma irritação. Uma irritação, mas foi uma vez na vida, gente. Depois parou. Inclusive hoje, gente, não sei se vocês já sabem, mas já tem produtos que é tipo um spray que foi desenvolvido, não me lembro qual é a marca, mas eu sei que tem, que tu dá uma sacudidinha assim, passa nas mãos, faz assim e tu passa na pelagem do gato. Isso já é para tirar essa irritação. Justamente por causa da reclamação de muitos tutores, por causa dos filhos que nasceram, os filhos crianças ainda, né? E ter muita incidência de asma ultimamente. Mas a asma hoje, no ser humano, ela está assim, mais aparente por vários outros motivos, né? Exatamente. Então, o problema respiratório é muito normal hoje em dia, né? A poluição, né, gente? Então, assim, não tem nada a ver com o coitado do gato, poeira, né? Qualquer coisa. E a rinite, o beijinho de gato está falando aqui. E a rinite? Também. O pessoal fala do gato, mas esquece de limpar a casa. Pior, é exatamente isso. O pior é isso, né, gente? Eu percebo que muitas coisas acontecem por falta de higiene mesmo, né? Do que uma questão de transmissão por causa dos animais, né? Eu me lembro que logo que eu peguei a Zoé, eu era a louca da limpeza, né? Aí depois eu pensei, nossa, não tem que ficar limpando tanta casa, né? Porque senão a cachorra daqui a pouco não vai ter anticorpos, né? Então eu comecei a buscar o equilíbrio, né? Porque ou era 8 ou 80, né? Eu disse, não, vamos buscar o equilíbrio, né? Porque ela também precisa ir pra rua, né? Então a gente fica muito preocupada, porque o bicho bota a pata no chão e depois quer subir em cima do tapete, em cima do sofá. Eu percebo assim, tem muita gente que tem nojo com relação a isso. Nojo mesmo. E não gostam nem de ter o contato, né? Por causa disso. Sabe que eu digo até... Minha gata lambendo minha cara, às vezes, e diz, ai, que nojo, tu deixa eu lamber a tua cara. Ela lambe o... Eu digo, olha, ela toma vermífugo frequentemente. Qual foi a última vez que tu tomou? Exatamente. Eu prefiro que a minha gata lamba a minha cara do que tu. Então, vamos falar de vermífugo. Vermífugo, é importante dar para o gato também? Sim. Se ele tem vermes, ele tem que tomar vermífugo. Vamos falar assim, ó, com relação a gatos bebês, tá? Vamos começar assim, com gato bebê. Exatamente, o Bibi Gatão está dizendo, não dá para viver numa bolha, exatamente, é isso aí. O gato bebê, principalmente quando é adotado, ele veio da rua, né? Então, assim, o que se faz logo que tu pega esse gato? Tá? Vamos começar assim, vamos pegar o gatinho, pequenininho, o que eu faço com ele agora, tá? Bom, eu acho. Pegou o gato, deixa ele se acostumar contigo. Não precisa correr, levar em veterinário. Nem querer vacinar no primeiro dia. Nem querer vacinar, nem querer testar, não é assim. Banho. Deixa o gato se adaptar ao ambiente onde ele vai ficar na tua casa e contigo. Porque para o gato se acostumar é demorado, é difícil. Aí imagina, tu pega o gato te conhece, já vai numa pessoa que vai fincar ele. Alguns podem vacinar. O gato vai traumatizar com o veterinário. Aí, por isso que chega, às vezes, gatos lá bravos que olham aquele jaleco branco e já ficam enlouquecidos. Porque criam um trauma. Síndrome do jaleco branco. É que nem eu no dentista. Já acontece. Mas assim, gente, isso do vermífugo depende muito de onde veio esse gato, né? Se é um gato resgatado da rua, se é um gato de gatil, que os pais já foram desverminados.
Se é um gatinho de uma vizinha, isso tudo depende. Se tu pegou o gato realmente de um lixão, de uma condição tem que muito considerar desfavorável, o tem que ambiente onde ele considerar estava. Exatamente, se tem outros contactantes, se tem outros gatinhos juntos, se eles estão às vezes com uma verminose, né? Tem gato que já chega colocando vermes, né? Então tudo isso tem que cuidar. E mesmo assim, se o gato chegar colocando vermes, não é taca vermífugo para dentro, porque às vezes até esse vermífugo pode intoxicar e acabar matando o gato. Então é muito particular de cada gato, não é um protocolo fechado, tá? Cada veterinário age de uma maneira. E cada um tem as suas experiências aí. Até mesmo porque tem gatos que têm convívio com outros animais, né? Sim. Ou tem acesso à rua, né? Tem gente que e é legal permite. sempre quando fazer todo mundo, né? De até os da casa, dar vermífugo pro cachorro, pro gato e para ti. Ok. Então tá. Bibi Gatão tá dizendo aqui, ó, que ele toma de 3 em 3 meses. Com relação a essa frequência de vermífugo, né? O cachorro, eu sei que algumas veterinárias indicam fazer de 3 em 3. Outras veterinárias não indicam fazer de tão pouco tempo assim, até mesmo porque o vermífugo não é remédio, né, gente? Tem que cuidar. Não é remédio, mas ele age como também, Exato. né? Porque ele é metabolizado, igual todas as coisas que a gente ingere, é metabolizado e excretado. Então tem que ter um cuidado, né? E é também essa parte. O gato tem acesso à rua, o gato tem outros contactantes, tem cachorro que vai na rua e mora junto com ele. Então tudo isso tem que ser avaliado. Ok. A Bia e o Márcio estão dizendo que eles passeiam bastante, né? Mas não temos isso de estranhar. E a Cris está dizendo que eles tomam a cada toda troca de estação vermífugo. E vacina. Quais são as primeiras vacinas que o gato deve tomar, sendo ele bebê ou recém-resgatado? Depende. É que daí a gente Depende. entra na parte do testezinho, do FIV e FeLV, né? Primeiro ele tem que fazer o teste. E o ideal é assim, ó, como que eu faço, Bruna. Eu testo antes, tá? Para saber qual é o protocolo ideal para esse gato. Se ele vai dar positivo ou se ele vai dar negativo para alguma dessas duas doenças. Perfeito. Dependendo daí, eu vejo qual é a vacina que ele vai tomar. Porque a quíntupla é a vacina da FeLV. A gente faz essa vacina quando os gatinhos dão negativos para a FeLV. Eu não posso aplicar... Claro que a gente já tem estudos que dizem que não tem problema nenhum. Mas eu não costumo fazer vacina quíntupla em animais positivos para a FeLV. Tá? Ok. As obrigatórias são tríplice e a da raiva. Tá? E aí a gente entra com a quíntupla quando o gato dá negativo. Camila pode falar um pouquinho da experiência dela sobre essas vacinas. A mesma coisa, mas eu espero um pouco para testar. Eu testo com 60 dias. Nos filhotes, no caso, com 60 já pode. Lembrando que a FIV pode aparecer ali um falso positivo, porque ele ainda pode ter anticorpos maternos. E filhote, geralmente, recomendo retestar de novo. Eu sempre digo que o teste é individual. Muitas vezes as pessoas me procuram e dizem, mas os pais são testados, mas fulaninha é testado. Mas o teste é individual, tá, gente? Esse teste é feito em 10 minutinhos, em consultório, não é nada estressante, é 3 gotinhas de sangue, é tudo muito calmo, se for feito por uma pessoa com técnica e com calma e que goste de gatos, né? Vocês sabem o que é FIV e FeLV, gente? Bom, quem é gateiro sabe, né, gente? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é um assunto bem importante e é um assunto que vai tomar bastante tempo aqui. Então, vamos falar agora, tecnicamente, sobre essas duas doenças, né? O que é o vírus da imunodeficiência felina, que é o FIV, que também é conhecida como a AIDS felina, né? E o que é o vírus da leucemia felina, que é o FeLV. Isso. O que é isso? Vamos lá, vamos começar do começo, então. Vamos falar sobre isso. Eu não FeLV. Assim, ó, são duas retroviroses, né? São vírus, então assim não tem cura. Isso a gente já tem que deixar bem estabelecido agora. Não tem cura, porém não é por isso que a gente não vai diagnosticar e fazer um manejo correto desse gato, tá? Ok. A FIV, ela é o vírus da imunodeficiência, então muitas vezes esse gato pode conviver com essa doença tranquilamente e ele não vai morrer por ser FIV, tá? Ele vai morrer por outras doenças concomitantes. Uma rinotraqueite, se ele não for vacinado, micoplasma, que é a doença que a gente chama de doença da pulga. Ele vai estar suscetível a mais coisas porque a imunidade dele vai estar sempre debilitada. Por isso que a gente costuma fazer a relação com o vírus da AIDS, né? A gente tem um controle, a gente sabe que ele é positivo, ele não é tão patogênico e ele não é tão fácil transmitivo como a FeLV. A FeLV, a incidência é bem maior aqui, o nosso maior problema é a FeLV.
por essa restrição do gato dentro de casa. Antigamente a gente tinha muito FIV porque os gatos tinham acesso à rua. A maior transmissão da FIV é mordida e inoculação, né? A inoculação do vírus no músculo. Então esses gatos brigavam, não eram castrados, viviam soltos. Hoje em dia os gatos ficam dentro de casa. Aí eles têm a FeLV, que a gente chama de vírus do amor, porque é mais pela saliva, pela lambedura, que a Camila vai falar. Ok, entendi. E aí eles são castrados, eles ficam dentro de casa, é mais gato, a gente acaba juntando eles, às vezes sem testar, às vezes testando de forma errada, e a gente acaba contaminando os nossos gatos. Se um gato tem FIV, ele também pode ter FeLV? Pode ter os dois? Pode. Pode? Tá. Assim como pode ter muitas outras coisas sendo FIV. Tá. E o que é FeLV? Então, a FeLV é a leucemia viral felina, que é causada pelo vírus da imunodeficiência felina. E, diferente do que a Bruna falou sobre a FIV, o gato vai morrer de FeLV. É o vírus que vai causar o problema. Tá? A estimativa de vida de um gato com FeLV é em torno de 2 anos, após a infecção. E não vou entrar muito em detalhes, mas geralmente pode causar tumores. É bastante comum um gato FeLV ter neoplasias, principalmente o linfoma. Pode causar anemia, pode causar também uma síndrome de imunodeficiência, que vai deixar ele suscetível a outras infecções. Então, por isso que é muito importante a gente saber se o nosso gato tem FeLV ou não. Uma, para não transmitir, porque a prevalência aqui no Brasil só aumenta. Isso é uma coisa bastante preocupante, que a gente lê os artigos de fora, prevalência de FeLV, tudo caindo, caindo, caindo. Porque lá, o que eles fazem? Negativo, quíntuplo. Eles seguem certinho o guideline. Okay. Faz a vacina quíntupla daí. Isso. Tá. E outra coisa, se também eles usam aquele método, é positivo para FeLV e tem um gato negativo, separa. Porque o ideal eu sempre falo, as pessoas falam miou, testou. Eu digo miou, testou, vacinou e isolou. Porque senão não adianta. Como é que é? Miou, testou, tá? Todo gato. Miou, testou. Miou, testou. Essa é a hashtag. Miou é o gato. Ó, miou, testou. E eu digo vacinou, porque a gente tem que vacinar se ele for negativo para proteger ele. Tu não vai fazer um teste para saber se ele tem a doença ou não, aí não vacina e não vai fazer nada. E não vai fazer nada. E aí depois, se ele for positivo, tu tem que isolar. Muita gente tem pena. Ai, mas ele sempre andou com fulaninho, ele é apaixonado. Nossa, tu vai condenar um gato saudável com um gato FeLV? A vacina não nos dá total segurança, gente. Muita gente fala, vacina, tudo bem, tu tem. Não dá total segurança. Eu não arriscaria os meus gatos, entendeu? Então, eu sempre falo, tu colocaria 2 crianças, se uma fosse doente, para contaminar todo mundo, não façam isso com seus gatos, sabe? A FeLV é muito triste, só quem teve um gato com FeLV, ou quem enfrenta a batalha da FeLV sabe, ela é horrível, e nós, como veterinário, é horrível dar esse diagnóstico, e não tem, assim, muito o que fazer. A gente faz de um tudo, mas ela praticamente sempre acaba levando ela nossos sempre gatos. ganha. Ó, o Bibi Gatão está comentando, uma vizinha perdeu semana passada um gatinho para FeLV. E o Bart e a Mia estão questionando que eles têm uma amiga FeLV e FIV. Não, FIV, né? É FIV. Então, eles não podem ir lá porque pode pegar. Isso? Pega? Não, assim, ó, não fica no ar, não é que nem essas doenças infecto de cachorro, tá? Não fica no ar. Com desinfetante comum, a gente consegue limpar o ambiente e está tudo certo. A inoculação da FIV, como eu expliquei, é mais por mordida, né? A FIV. FIV só se morder. Não só se morder, é que a gente não tem estudos dizendo certinho o que acontece. Tem muitas coisas que falam de reprodução, tem muita gente que fala do leite da mãe, né? Até agora saiu um estudo sobre a FeLV dizendo que gatas positivas com FeLV, se for feita uma cesárea de forma certa, o risco dos filhotes nascerem com FeLV cai para menos de 50%. Então, tem várias coisas que estão sendo estudada, né? Mas a FeLV é mais de contaminação de comer no mesmo pratinho, xixi na mesma caixa, lamber. Então, não é legal. Eles são meus pacientes, tá? Eles são testados, negativos e vacinadinhos, mas eu não arriscaria. Tá, ok. Mas essa questão de se tu pode ir na casa da tua amiga que o gato tem FeLV, pode fazer carinho no gato, é só lavar as mãos depois, passa um alquinho, não vai transmitir pro teu gato. A tutora a pessoa, pode ir, mas não, o gato ela dela não. Pra levar Não, o gato não. Não mistura os não. gatos.
Tá. Okay. Não é legal misturar gato, né? Eu não gosto de misturar gato, né, gente? Tá. Porque... É que, na verdade, gato não é que nem cachorro, né? Esse é o detalhe, tá, gente? Não entenda que o gato tem as mesmas características do cachorro. Tu pode estimular o teu gato com ambientes diferentes, mas a aceitação dele com outros animais é diferente como o cachorro. O cachorro, ele reage de uma forma diferente, não adianta. E o gato não é bem assim para aceitar um outro animal, né? Até mesmo da própria espécie, né? Exatamente, porque os gatos são solitários, né? Como eu já trouxe no outro programa, os cachorros andam em matilha, o gato não, o gato ele é individual e a gente acaba querendo mais gatos, a gente sabe que vai viciando, a gente vai querendo mais e às vezes a gente não consegue fazer uma adaptação de forma legal e muitas vezes gatos convivem juntos e nunca vão se dar bem por uma questão, às vezes, de personalidade, né? E às vezes porque a gente fez esse manejo de inclusão errada. Uhum. Tá, vamos falar da FIV e a FeLV. Ela é transmissível para humanos? Não. Não? Eles são vírus de espécie específica, tá? Então, são felinos, não pega em humano nem em cachorro. A não ser que tu seja um gatinho ou uma gatinha, tá? Muita gente tem preocupação com os cachorros, né? Às vezes perguntam. Sim, com cachorro é. Mas isso... Transmissível também? Não. Não é transmissível, mas a gente recomenda, assim, se é uma pessoa que tenha alguma imunodeficiência, como HIV, por exemplo, tendo um gatinho imunossuprimido também, o gato pode ficar doente e contaminar ele com outras coisas. Então, isso teria que ter um manejo, mas passar diretamente o vírus não passa. É, por isso que sempre quando eles têm algum tipo de retrovirose, porque querendo ou não, as duas, claro que a FIV sendo bem mais otimista do que a FeLV, as duas baixam imunidade. Então, sempre fazer uma suplementação. Porque o que a gente tem hoje em dia contra a FeLV é a vacina, né? Quando a gente testa. E aí, depois que eles já estão contaminados, a gente não tem um protocolo específico para tratar a FeLV. A gente vai tratar o sinal clínico dela. Então, sempre alguma coisa para imunidade, né? Para deixar esse gato mais saudável, não deixar ele em estresse, nem apresentar coisas novas, assim. E sempre protocolo certinho de vacina, não é porque o teu gato é FeLV ou FIV que tu não vai fazer mais nada nele. Muito pelo contrário, tu tem que continuar fazendo as vacinas para ele não pegar nenhum tipo de outra doença. Ainda mais, se for filho. Porque tem muita gente que, né, já é FIV, já é FeLV, não tem muito o que fazer. Sim. Tem, sim. Tem, tanto que tem, como eu vou dizer, durabilidade para... Exatamente. Né, e hoje em dia, com os novos estudos, a gente está vendo até essa questão... eu fui num congresso, o CAT Congresso em São Paulo, e eles vão trazer... Congresso, adorei. Eles vão trazer para a gente toda uma parte de quimioterapia para FeLV, tá? Porque é muito essa parte de linfoma. Eles fazem quimioterapia para FeLV? Fazem. E tem muitos protocolos novos que vão chegar, que já tem redução de 80% do tumor de uma sobrevida. Então, assim, não desistam do seu gato FeLV, sabe? Nós, como veterinário, a gente tem que passar isso para os proprietários. A gente precisa aumentar a qualidade de vida desses gatos, entendeu? E ter a qualidade de vida. Claro que a gente sabe que um gatinho FeLV, quando ele começa na função de tumor, drenagem de tórax, porque é muito doída essa história, e fazer transfusão de sangue, tem um momento que não tem, tu olha para ele, não tem muito assim o que tu falar, e a gente tem que saber o limite do gato, mas a partir do momento que o gato reagir, a gente tem que tentar. Eu sempre falo isso, a gente tem que tentar. A gente não é porque a gente viu um gato FeLV com um tumor horrível e mediastino que a gente não vai tentar, a gente tenta sempre. Sim. Por que se faz essa drenagem no tórax? Geralmente quando eles têm tumor, linfoma. Ok. E aí tem líquido, né? E aí a respiração fica mais abafada, eles começam a ficar mais ofegantes. Imagina tu respirar com aquela pressão, né? Então, quando tu drena, geralmente já dá um alívio. E isso é a rinotraqueite que tu falou? Não, estou falando de linfoma, que é o tumor relacionado à FeLV. Que geralmente 95 dos gatos, né, positivos com FeLV, eles desenvolvem linfoma. É que o tumor acaba obstruindo a drenagem linfática. E por isso acaba extravasando. Líquido. Mas a única coisa boa que a gente pode pensar disso é que linfoma é um tipo de câncer que mais responde à quimioterapia. Sim. Então, tem chances de cura ali. Tem chance, tem como fazer. Eu vi um caso ontem de uma veterinária lá do Rio de Janeiro. A Érica? Eu acompanho também, ela é maravilhosa. Se curou. Do linfoma, não. Do linfoma, assim, não da FeLV em si. Teve alta da quimioterapia e é muito legal ver isso. Não, então, e tu vê regredindo, assim, é legal, né? Para eu entender, a Aline leiga dos gatos, né? Para entender, a FeLV, ela é uma doença
e ela acaba causando, então, os linfomas. E ela Então, pode causar muitas muitas coisas, outras mas doenças, mas o principal mais é o comum. linfoma. E o linfoma é que daí tem a necessidade de fazer a quimioterapia. isso. Tá, então eu consigo curar o linfoma, mas a FeLV ainda existe. Isso. Tá, ok, perfeito, compreendido. Gente, deixa eu ver aqui. A Kelly falou antes, assim, ó, com relação... Eu li, tá, Kelly? Só que eu não queria cortar as meninas, tá? Acabei de adotar outro gatinho que veio de um lugar extremamente sujo. Estou com ela 3 dias, mas achei necessário dar o vermífugo para ela por isso. Como a mãezinha não quis mais dar mamar, não sei o que comia. Então, ela acabou dando vermífugo. E ela complementou aqui que a adaptação entre gatos é mais difícil do que ela pensava, mas graças à orientação da Vete Bruna, estou seguindo tudo e está dando super certo. Ah, que ótimo, né? Vai dar. São só 3 dias, eu disse para ela que as pessoas são ansiosas. Você vai com calma que vai dar certo. É que é bem diferente, Bem né? diferente, né? Tem um passo a passo ali, a gente não pode pular nenhuma etapa, mas vai dar certo com certeza. O nosso colunista, o Gordo Gatão, ele tem um irmãozinho agora que é o gato Pingo Gato, uma coisa assim. Se eu não me engano é Pingo. E ele fez essa adaptação e ele mostrou no Insta dele. Demorou, em média, se eu não me engano, foi 1 semana para o Gordo conseguir chegar até a caixa onde estava o Pingo, entendeu? Então, assim, ela mostrou dia a dia todo o que a Roche estava fazendo para o Gordo aceitar o Pingo, porque o Pingo era filhote e o Gordo era um gato adulto, né? Então, assim, completamente diferentes, né? Hoje, gente, se vocês olharem no Insta do Gordo, eles dormem juntos. Então, assim, ó, não te preocupa. É passo a passo, vai no tempo deles que vai dar tudo certo. Eu fiquei abobada, né? Porque, sabe, né? Pra mim, sabe o que eu ia fazer? Eu ia soltar o gato e ia ficar, né? Sobrevivo, muita gente se assusta quando solta e aí o gato faz um e se oriça e daí, meu Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu fiz isso e tenho 2 gatas que não... Elas não brigam, mas se evitam até hoje. Nossa, eu vi assim a Roche uma vez. Inclusive nós temos na matéria, se eu não me engano, é na 2ª edição, gente. Na 2ª edição, dá uma olhada, tá online ali no Insta, tá? Na nossa bio, tem o link da 2ª edição. Ele fala sobre como introduzir um novo gato na família. Dá uma olhadinha lá, tá? Tem na nossa bio depois. Vamos lá. E essa rinotraqueite viral, o que é isso? Rinotraqueite é um dos vírus, é uma das doenças do complexo respiratório felino. O que acontece? Tem o herpes vírus, calicivírus, todos eles causam uma sintomatologia clínica muito parecida. Então, a gente acaba chamando de complexo respiratório felino, porque eu não sei se o gato está com rinotraqueite ou com o diagnóstico calicivirose. É muito difícil. Você pode coletar e aí tu manda, o vírus tem que estar ativo. O vírus é sempre mais complicado, né? Então, mas os sinais clínicos... A gente acaba tratando tudo como... complexo respiratório, mas o pessoal conhece como a gripe do gato, né? Porque é o gato que fica com secreção, conjuntiva dos olhos edemaciados, eles têm aquele blefaroespasmo, que é os olhinhos mais fechos. É que nem a gente na gripe, né? Que é tudo fica mais no breu. Eles ficam... E aí o gato começa a comer menos, porque o olfato está prejudicado. E é crônico, né? Então, assim, o gato pode ter rinotraqueite, tá tudo bem, e numa baixa de imunidade ele apresentar isso daí. Né? E essa... vamos falar assim, questão de prevenção para essa rinotraqueite, para essas doenças respiratórias. É vacina. A vacina, a obrigatória, que todo gato deveria fazer, sendo testado ou não, é a tríplice. E na tríplice já está inclusa a rinotraqueite. Então, assim, se um gato é vacinado e é feito o protocolo de maneira correta, ele está imunizado, né? É pouco provável que ele se contamine. Tá, deixa eu perguntar, eu vou fazer a comparação, tá, gente? Porque, sabe, né? Eu sou cachorreira, né? Então, não tenho gato em casa, vou fazer a comparação. As meninas, elas fazem a vacina, tipo, seria a tríplice, né? Como se fosse para o gato. Só que hoje elas só fazem o reforço, né? Então, o gato também faz isso. Depois que ele toma a tríplice, a primeira dose, que são a tríplice, depois, a cada ano, ele tem que fazer a reposição, né? Uma só, por ano. Seria isso? E é da raiva, né? Isso. E aí tem a questão... Nos cachorros, eu ainda tenho que dar a vacina da gripe, que é separada. Não é junto com a poli. E o gato? Não precisa dessa da gripe separada? Não. Não? Já está na tríplice junto. Isso.
Tá, perfeito. E aí tem a da raiva. O cachorro também tem que tomar uma vez por ano a da raiva. O gato também tem que tomar a da raiva? Tem que tomar. E muita gente... Jura? Eu nunca ouvi falar de gato tomando vacina para raiva. Então, eu vou falar um relato só sobre isso. Uma proprietária de gato em Santa Catarina foi mordida pelo próprio gato que não era vacinado e ela acabou vindo a óbito. Jura? O outro caso de Minas Gerais também foi um gato. Em Minas Gerais também foi um gato. Que transmitiu. E aí já saiu, acho que faz um mês ou dois, saiu faz pouquíssimo tempo. Em todos os jornais falando sobre isso. Então as pessoas deixam de vacinar porque a raiva está erradicada, só que a partir do momento que tu deixa de vacinar, esses gatos têm acesso à rua e esses gatos se contaminam. E é uma doença que a gente não tem muito o que fazer, entendeu? E aí tu imagina uma proprietária foi mordida pelo próprio gato, que ela não vacinou e ela acabou vindo a óbito. Gente, e em Santa Catarina, gente, não está tão longe assim. Não está tão longe, com certeza. Então, vamos vacinar, por favor. É prevenção, gente. Imagina. Quero salientar só uma coisa. Não é só o gato que tem acesso à rua que tem que vacinar para raiva. Já vi foto em grupo de Facebook de morcego entrando na tela do apartamento telado lá do último andar. É que daí o que acontece? O gato ele vai ser mais suscetível porque o gato tem instinto de caçador. Então, se ele mora numa altura e tem acesso, ou veio um morcego, ele acabou se contaminando, tu nem vai saber disso, né? Gente, então, que loucura. E não é só morcego também que transmite raiva. É muito... Vacinem. Vacina é tão mais Rato prático. Animais silvestres. Passarinho. Não, passarinho não, mas a gente tem muito mais da área silvestre. Eu tô pensando nos bichos que o gato tem gana de pegar. Por isso que eu digo assim, vacinação. Gato não é para ter acesso à rua e vacinação, teste, comida de boa qualidade. Vamos começar a investir mais nos gatos. Eu sempre cuidar falo, mais deles exatamente, de forma preventiva, né? A gente acaba levando no veterinário os gatos só quando tem algum problema, sabe? E aí, às vezes, aparecem gatinhos já idosos que nunca tomaram vacina, com rinotraqueite, já está com magro, com uma anorexia, né, gente? Vamos começar a prevenir as coisas do que tratar só quando está doente. A Cris também está dizendo, eu também nunca tinha ouvido falar da vacina da raiva, só nos cães. O Bibi Gatão está comentando que os morcegos ficam no forro da casa. Meu Deus do céu. Gente, que loucura. Essa da raiva, olha, a primeira vez que eu estou sabendo dos gatinhos, tá? Então, assim, você tem gatinho, vacine. Além das vacinas tradicionais, tem a vacina da raiva também, tá? Então, fico alerta. A vacina da raiva é uma vez por ano também? Isso. Uma vez por ano. E ela sempre faz junto com a tríplice? Pode fazer. Pode, não tem problema? Não tem problema. Só não pode fazer antes dos 3, 4 meses, dependendo do gatinho. De bebezinho? Espera um pouquinho, ok. Tá, gente? Então, se o teu gato é bebezinho, antes dos 3 ou 4 meses, fala com a veterinária, porque daí ela vai saber orientar melhor, tá? Mas é isso aí. Eu ia antecipar uma pergunta com relação aos gatos, mas deixe-me ver. Buenas. Vamos falar sobre o trato urinário inferior dos felinos, doença do trato urinário inferior dos felinos. Por quê? Porque o trato urinário, essa é uma das partes que os gatos mais sofrem, né? E eu já ouvi falar muito, e aí tu pode me dizer se é mito ou verdade, vocês podem me dizer, que o gato que é castrado muitas vezes tem problema depois com o trato urinário. Na verdade, o gato que é castrado antes de desenvolver todo o trato urinário inferior pode sim desenvolver problema. Se fizer a castração antecipada. É que muita gente... Aqui não fazem tanto, tá? Mas lá fora eles fazem a castração pediátrica. Sim, e tu falou isso já. É ruim não só para o macho quanto para a fêmea. A gente não deixa eles fazer essa... desenvolvimento, né? Então, assim, um gato que foi castrado muito cedo, que acaba não desenvolvendo tudo isso e às vezes passa por um problema urinário, é difícil. É difícil num gato inteiro tu passar uma sonda, porque o pênis deles são mais complicados, são mais pequenininhos. Imagina num gato que foi castrado e não desenvolveu, né? E problema urinário em gato é o que a gente pega sempre. Não é uma questão só de ser castrado, é uma questão de manejo. É um gato que está dentro de casa, que não tem exercício, que come alimentação seca, que é obeso. Aí tudo agrega. Muitas vezes eu falo, eles vão para a clínica, desobstrui,
fica lá, faz um fluidinho, faz umas medicações e está tudo certo. Eu digo, não é assim, ele tem que mudar o manejo em casa. Ele precisa de uma fonte, ele precisa, porque é recidiva. A gente sabe. O Bibi Gatão está perguntando qual a idade ideal para castrar o gato. A gente já comentou isso, né? Mas pode repetir aí. A fêmea, não sei, eu prefiro antes do primeiro cio. E o macho, se for possível, se for um tutor responsável, que não vai dar acesso à rua, que vai cuidar lá pelos 8 meses. Se não, já castro ali com 6 também. Geralmente a gente faz com 6, 7, às vezes realmente isso que a Camila falou. Mas a fêmea é mais complicadinho, porque muitas vezes, dependendo da temperatura e, né, dessa questão do verão, que a gente sabe que elas são muitas vezes, tem fêmea com 5 meses que está entrando em cio. E aí é o inferno na vida do proprietário, é o inferno na vida da gata. Tá, e a gata, tu consegue identificar quando ela tá, tipo, a Aline perguntando, a Aline fazendo as perguntas, né? Porque assim, o cachorro tu percebe quando ela tá no cio, né? Mas a gata também dá pra ver que tá no cio? Sim. Sai sangue também? Na verdade, o que acontece, as pessoas sempre quando relatam que a gata tá estranha. Entendeu? Tá muito a gata carinhosa. tá muito carinhosa, ela berra, ela gira, ela se contorce, ela faz horrores e realmente tu olha pra gata, parece que ela está num sofrimento. E a gata só está... tá no elas cio. elas fazem a posição de levantar a cola, elas se passam muito, elas ficam muito, muito carinhosas e sempre querendo ir pra rua ou achar um macho. E geralmente, quando tem o cheiro, que é o feromônio da gata, aparece gato do inferno, né, em todas as janelas da casa. Ok. Olha só, a Cris está comentando aqui, ó, que elas já tiveram problema no trato urinário e por isso o veterinário diminuiu a quantidade de ração e do sachê. Teria que aumentar do sachê, então. Teria que ter aumentado o sachê por causa da... Tem até rações terapêuticas para animais que têm algum problema específico Urinário. no trato urinário, que a gente pode usar por um tempo. Mas é bem complicado isso. E essa questão da ração também, eu sempre digo, nunca oferecer coisa para o gato num ambiente que não é legal. Eu não gosto de fazer essa troca de ração em clínica, né? Porque é um ambiente que ele não conhece, tem cheiro de outros gatos, ele está acostumado a comer uma ração X, ok. Quando ele chegar em casa e tiver tudo certo, começar essa alimentação. Senão ele vai pegar a versão da alimentação terapêutica e não vai querer comer. E aí não nos traz mais benefício, né? Sim. Tem alguma coisa a ver a relação da pelagem com a questão do cio mais cedo? Que a Beijinho de Gato questiona se os tricolores eles entram no cio mais cedo em geral. Olha, eu nunca ouvi falar sobre pelagem E ter essa relação. E ter essa relação. O que eu acho legal trazer sobre a castração, já que a gente falou de alimentação, é a troca de alimentação para filhote, para castrado. Né? Muita gente pergunta. Ele tem 6 meses, ele é um filhote. Eu dou ração de filhote ou eu dou ração de castrado? A gente tem muita obesidade em gato. Então, assim, a partir do momento que tu castra ele, que tu baixa um pouco dessa questão do metabolismo, o ideal é que tu troque para gato castrado. Ele não precisa mais das mesmas proteínas de filhote. Muito pelo contrário, tu vai estar desenvolvendo um gato obeso. E dieta em gato obeso, como eu falei já acho que foi no primeiro programa que eu trouxe, porque... Isso me preocupa porque é muito dolorido para eles e é dolorido para a gente, né? A gente sabe que é difícil. É difícil até, como veterinário, tu instruir a pessoa a dar pouca comida para o gato ou fazer essa redução, que é de forma muito gradual e eles sofrem muito para isso, né? Sim. Então, a gente começar desde o começo uma alimentação saudável é o melhor. Eu só vou fazer uma retomada de assunto, tá, gente, antes da gente acabar, porque o tempo já está acabando, né, gente? No Instagram, principalmente, daqui a pouco já vai cair. Então, eu só vou fazer uma lembrancinha com relação à questão da castração, tá? Se os gatos são filhotes, e isso a Bruna e a Camila podem me corrigir, vai acabar? Tá acabando no Instagram, gente, vai cair, tá? No Facebook a gente vai estar continuando, tá, gente? A questão da castração para os felinos caiu. Daqui a pouco a gente volta aqui com o Instagram, tá? Na castração dos felinos, se eles forem novos, né, Bruna? Tu comentaste naquela época que tu faz a castração e automaticamente ele tem um período hormonal para estar fazendo essa adaptação de novo, né? Então, assim, tinha ali uma pergunta que era do Bart, da Mia, questionando com relação a se a gata, principalmente, ela entra no cio mesmo estando castrada. Eu acredito que não é que entra no cio, é que, na verdade, é o hormônio dela que ainda não se habituou ao atual estágio dela de castrada, né?
Muita gente pergunta isso mais em macho, porque o pessoal se incomoda com a questão de marcar território. E eu sempre digo, se o gato já é acostumado a marcar território e já faz xixi em tudo, não adianta tu castrar o gato adulto, ele vai continuar. Ele tem... já é instinto dele fazer isso. Muitas vezes até cachorro. Cachorro monta na cadela e é castrado. E a gente não tem como explicar. É uma questão de... Dominância. De dominância também. Muitas vezes fêmeas montam em fêmeas em questão de dominância. Sim. A Beijinho de Gato está falando, né? Nossa Vete que sempre fala que as escaminhas e as tricolores ficam no cio mais cedo, acredito. Mas isso não é uma regra. Interessante. Eu realmente também nunca tinha ouvido falar, né? Mas, né? Eu tenho uma escama que entrou no cio antes do previsto. Com 5. Pode ser que tenha uma relação. Pode ser. Bom, gente, assim, hoje eu não posso me estender, tá? Porque o convidado do Jeff já está aqui no local, então a gente vai dar um beijo, um tchau para todo mundo hoje, mais cedo não, no horário. Mas eu vou ter que combinar com a Bruna e com a Camila para voltarem para continuar esse assunto, porque tem muita doença. Que tinha muito assunto. Tem muita doença ainda pra gente falar aqui, tá, gente? Então, o que vocês acham? Vocês querem que a gente faça mais um especial sobre felinos falando sobre doenças? Dá um joinha aqui que a gente confirma, tá? Que daí eu já faço aqui a combinação com as meninas para elas voltarem na quinta-feira, tá? Então, agradeço novamente toda a companhia de vocês aqui conosco durante essa tarde maravilhosa, né? Mas pelo menos parou de chover, né, gente? Agora só tá frio, tá muito frio. Tá? Um beijo para vocês, muito Tchau, obrigada. Gente, obrigada. Jeff no comando com o convidado dele, com muita música brasileira e boa aqui no programa Rock Made in Brasil. Camila, brigadão por ter vindo aqui também pelo novamente. Convite, Bruna. A Bruna me chamou, a gente nem se conhecia direito. Mas eu sabia que era gateira. As coisas dela. Né? Vamos, isso aí. Vamos. Então tá. Então, quinta-feira que vem, então, vamos se encontrar de novo falando sobre gatos. Beijo, até.